Olá, eu sou Luiz Fernando, colaborador da Casa Espírita Kardecista Fraternidade Luiz Sérgio, do município de Vinhedo, e esse é o projeto Gotas Fraternas. E hoje no Gotas Fraternas nós vamos tratar da lição de número 141 do livro Pão Nosso, que é um livro de autoria de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. E a lição 141 tem como título Amor Fraternal. Então, desde o início, nós podemos já presumir que a lição vai tratar da lei de amor, que é uma lei que rege a todo o universo. Tem, inclusive, uma fala do São Vicente de Paulo, que no Livro dos Espíritos, numa pergunta 888, ele aborda que a lei de amor, ela existe desde o princípio inteligente. Mesmo aqueles seres inanimados têm na lei da atração, na lei da gravidade, aquilo que é a lei de amor para os seres vivos. E para os seres vivos, a lei de amor é aquilo que para os seres inanimados seria a lei de atração. Então, desde o princípio da existência, tudo no universo é regido pela lei do amor. E conforme nós vamos evoluindo, nós vamos apurando, refinando esse sentimento e esse entendimento do que é o amor. E a lição, ela não fala especificamente, ou melhor, ela não fala de maneira genérica sobre o amor, ela fala sobre o amor fraternal, especificamente do amor fraternal. Então, o que seria, o amor fraternal? A gente já pode refletir que o amor fraternal é o amor entre irmãos, que provavelmente, como a gente vai ver na lição, existam várias formas de amor, mas aqui o Emmanuel escolheu para essa lição é tratar do amor entre irmãos. E iniciando aqui com a leitura da citação que Emmanuel utiliza como gancho para essa lição, nós vamos fazendo como nós costumamos, eu vou fazendo a leitura dos trechos, a começar aqui pela citação inicial, e vamos fazendo algumas reflexões a respeito. Então, a citação permaneça o amor fraternal. É de Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 1. Quer dizer, logo no início do capítulo 13, da carta que Paulo escreve aos Hebreus, ele já usa o verbo permaneça o amor fraternal. E por quê? Paulo, ele já coloca o verbo permanecer em contraposição àquela transitoriedade da matéria. Então, Paulo já nos indica que aquilo que vai permanecer de uma maneira perene, ao longo do tempo, vai ser o amor fraternal. E como a gente vai ver agora nas demais passagens dessa lição, o Emmanuel vai utilizar aqui essa comparação e justamente vai tratar de outras formas de amor. Então, iniciando. As afeições familiares, os laços consanguíneos, as simpatias naturais podem ser manifestações muito santas da alma quando a criatura as eleva no altar do sentimento superior. Contudo, é razoável que o espírito não venha a cair sob o peso das inclinações próprias. Então ele coloca que é incontestável que toda forma de amor, as afeições familiares, os laços consanguíneos, as simpatias naturais, são muito importantes, são necessárias para o nosso desenvolvimento. Mas, apesar da importância e da nobreza desses sentimentos,
por vezes, nós, por inclinações pessoais, caímos num desequilíbrio desse sentimento. O equilíbrio é a posição ideal. Quer dizer, Emmanuel já coloca aquela questão, que a sabedoria está no equilíbrio e não nos excessos de qualquer ordem, né? Tanto aquilo que é para menos quanto aquilo que é para mais pode trazer situações de desequilíbrio em prejuízo da nossa própria oportunidade de crescimento. Por demasia de cuidado, inúmeros pais prejudicam os filhos. Então agora a gente vai ver que Emmanuel vai tratar de 3 situações de amor, né? O primeiro agora, ele está tratando do amor dos pais para os filhos, para com os filhos. E ele coloca que, por vezes, os pais, por demasia de cuidado, prejudicam os filhos. E nós podemos observar isso no nosso dia a dia. Todos os pais querem, é esperado, né, que todos os pais busquem o melhor para os filhos. Só que, por vezes, numa tentativa de poupar os filhos de dificuldades, de desafios, por vezes os pais caem naquele excesso de ternura que não acompanha proporcionalmente a disciplina necessária que tem que ser aplicada aos filhos. E por vezes os filhos caem em situações que não são as melhores para o seu próprio crescimento, justamente por terem sido conduzidos pelos pais de uma maneira muito branda ou com excesso de mimos, né? Então, o amor dos pais para com os filhos provavelmente seja um dos amores mais nobres que existem na condição humana. Mas mesmo esse amor, ele tem que ser equilibrado. Ele deve ser acompanhado da devida disciplina, da oportunidade do filho decidir por si mesmo, pela sua condução. É lógico que os pais, ao longo da vida, e até mesmo quando os filhos estão adultos, têm sim a obrigação de estar presente, né? Faz parte da responsabilidade dos pais acompanharem o crescimento dos filhos. Deus deposita nos pais uma boa parcela da responsabilidade de procurar minimizar as tendências negativas que aquele espírito traz de outras vidas, de trazer a experiência adquirida na vida para que o filho possa seguir o caminho do bem, o melhor caminho para o seu crescimento pessoal. Como diz o profeta Khalil Gibran, fazendo aquela tradicional comparação, principalmente com relação às mães, né? Mas isso serve naturalmente para os pais. Os pais, no caso as mães, devem ser como o arco que ele impulsiona a flecha, que seriam os filhos, para que as flechas tomem o seu próprio rumo. O arco permanece estável na mão do arqueiro, né, que a gente pode interpretar na figura do Criador, mas a flecha segue. Então, é um trabalho que nós devemos fazer conosco mesmo, né, tentar nos disciplinar a permitir que os nossos filhos sigam os seus próprios caminhos. Por excesso de preocupações, muitos cônjuges descem às cavernas do desespero, defrontados pelos insaciáveis monstros do ciúme que lhes aniquilam a felicidade. Então, ao longo da vida, nós testemunhamos, né, por vezes em nós mesmos, né, aquela sensação de ciúme, de insegurança com relação aos nossos cônjuges, e por muitas vezes nós procuramos, por excesso de amor, prender o nosso cônjuge, né? Então, quantos relacionamentos não são pautados em algemas?
né? Pessoas que prendem umas às outras, dificultando o seu crescimento, não permitindo que o cônjuge, que a pessoa amada siga o seu caminho em liberdade. Amar é manter a liberdade, né? O amor é um verbo que não combina com o verbo prender. Então, o amor ele deve ser construído, o amor de um casal, de uma maneira que seja algo bom, positivo para os dois. E quando, eventualmente, um dos cônjuges, por qualquer razão, já não está mais naquele mesmo caminho, já não tem aquele mesmo sentimento que era esperado, e quer, por qualquer razão, seguir o seu caminho, cabe ao outro, né, ainda que a duras penas, ainda que com muita tristeza, permitir que esse irmão siga o seu caminho, né, que é esse irmão que, na oportunidade, está no papel de cônjuge. Em razão da invigilância, belas amizades terminam em abismo de sombra. Então, Emmanuel falou primeiro do amor dos pais para com os filhos, depois do amor entre os cônjuges, e aqui ele está falando do amor entre amigos. E o quanto que, por vezes, nós exigimos excessivamente dos nossos amigos. Então, a gente mandou uma mensagem para o amigo e fica naquela expectativa do amigo responder na mesma hora ou à altura daquilo que a gente encaminhou para ele. A gente sempre está criando uma expectativa a respeito do outro, quando a gente não deve também exigir. Eu falei inicialmente que o verbo amar não combina com prender, e o verbo amar igualmente não combina com exigir. Então, a gente não deve exigir do outro um comportamento. Aquilo que a gente faz deve ser feito com o coração e sem esperar a reciprocidade, sem que aquilo... Eu sei que é difícil, para mim é difícil, sei que para todos nós, né, estamos num planeta de provas e expiações, mas é algo que nós devemos trabalhar, por isso Emmanuel nos traz como lição, é um exercício diário. O apelo evangélico, por isso mesmo, reveste-se de imensa importância. A fraternidade pura é o mais sublime dos sistemas de relações entre as almas. Quer dizer, a fraternidade, o relacionamento saudável entre irmãos é o mais sublime dos sistemas de relações entre as almas, é o que o Emmanuel coloca. O homem que se sente filho de Deus e sincero irmão das criaturas não é vítima dos fantasmas do despeito, da inveja, da ambição e da desconfiança. Quer dizer, aquele caminho mostrado por Jesus, né, por meio do Evangelho, funciona como um antídoto para que a gente domine as nossas más tendências, para que a gente domine o nosso ego, aquela vontade que a gente tem de prevalecer em alguma relação, aquela vontade da gente se sentir preenchido por uma atitude do outro, seja ele o papel que ele estiver em nossa vida. O caminho que Jesus nos ensina é o amar ao próximo, né, como a si mesmo. Jesus em nenhum momento falou que o caminho seria esperar o amor do próximo, né? Ele nos ensina a amar o nosso próximo. Os que se amam fraternalmente alegram-se com o júbilo, Os que se amam fraternalmente alegram-se com o júbilo dos companheiros, sentem-se felizes com a ventura que lhes visita os semelhantes. Então, é aquela sensação que a gente tem de estar feliz pela felicidade do outro. Nem sempre nós conseguimos, né? Uma vez, um colega, inclusive numa preleção, falou, e é algo que eu me lembro bem, da gente, que é muito mais fácil
a gente observar a dor de uma pessoa, quando observa que um semelhante, um amigo está sofrendo, do que a gente observar a alegria de uma pessoa quando vê o semelhante estando feliz, tendo algum sucesso em algum empreendimento, né? Nós ainda trazemos um egoísmo muito arraigado e a gente tem que combater isso. Então é sempre importante, né, que a gente procure se policiar. Quando a gente enxergar essas oportunidades, né, um amigo seu conquistou algo, fique feliz, procure se treinar a ficar feliz pela felicidade do outro. As afeições violentas, comumente conhecidas na Terra, passam vulcânicas e inúteis. Então as afeições violentas que Emmanuel fala são as paixões. Por vezes nós confundimos no nosso dia a dia o amor com a paixão. A paixão é aquilo que é passageiro, é rápido, é transitório e por vezes avassalador, né? Como um vulcão aqui. E o que a gente deve cultivar, o que a gente deve buscar é o amor fraterno, aquele que vai, como diz Paulo, permanece o amor fraternal. Na teia das reencarnações, os títulos afetivos modificam-se constantemente. Então, todos nós passamos por diversos papéis uns com os outros. Aquele que hoje é seu pai, sua mãe, talvez tenha sido em outra oportunidade seu filho, ou pode ter sido seu cônjuge, pode ter sido seu irmão ou um amigo. Nada é por acaso, e cada vez que nós reencarnamos num novo papel, nós temos a oportunidade de desenvolver um pouquinho mais desse amor fraterno, esse amor fraternal, nos diversos papéis que nós desempenhamos. E Emmanuel finaliza assim: é que o amor fraternal, sublime e puro, representando o objetivo supremo do esforço de compreensão, é a luz imperecível que sobreviverá no caminho eterno. Quer dizer, nós podemos, nessa encarnação, ter um relacionamento com uma pessoa de pai para filho e desenvolver esse amor de pai para com seus filhos, ou o inverso, né? Nosso relacionamento para com os nossos pais nos permite o desenvolvimento do amor de filhos para com os pais. E da mesma forma entre os cônjuges, mas todas essas formas de amor são passageiras. E conforme nós vamos evoluindo, cada vez mais nós vamos percebendo que, como diz Paulo, o que permanece ao longo da nossa existência é aquela sensação de estarmos caminhando junto com um irmão num processo evolutivo. E é por isso que Paulo coloca: permanece o amor fraternal. Então, que todos nós consigamos trabalhar, exercitar o amor fraternal, que nós possamos exercitar o amor nos diversos papéis que nós desenvolvemos ao longo de nossas vidas, mas que lembremos que boa parte desses relacionamentos que nós temos são transitórios. E o relacionamento que nós sempre teremos com os nossos pares, com aqueles que hoje estão ao nosso redor, é a condição de filhos do mesmo Criador, filhos de um mesmo Pai. Ou seja, precisamos desenvolver entre nós esse sentimento fraternal, sentimento que une os irmãos. Que assim seja. Fiquem com Deus.